eu quero estar aqui, é um sonho, eu vou me dedicar, eu vou... Nem que seja para eu, sei lá, não sair mais, eu ficar o dia inteiro no meu quarto, mas eu vou me dedicar aqui porque eu quero conhecer a estratégia. Eu quero conhecer essas pessoas que fizeram o meu futuro. Meu nome é Bruno Carvalho Furlan, eu sou de Rio Claro, São Paulo, tenho 21 anos de idade e fui aprovado em Engenharia Física na UFSCar. Eu comecei a estudar com estratégia no ano passado, quando eu estava prestando para concurso militar. Eu já conhecia vocês desde 2019, no lançamento, queriam uma turma IME, e eu vi no estratégia, assim, uma oportunidade de não sair de casa, não pagar o absurdo que é os cursinhos presenciais, e um curso bom. Infelizmente acabei não indo, fui para cursinho normal, prestei 2 anos, passei em Engenharia Aeronáutica na Unesp em 2021, mas eu desisti porque reveio o sonho de uma carreira militar, de pertencer a uma carreira militar. Então, em 2022 eu assinei o Estratégia Militares para prestar para a prova da AFA. Infelizmente não veio nada. 2023, como era meu último ano e a da idade, eu assinei junto o Estratégia Vestibulares a partir do provão de bolsa. Em agosto consegui 75%, assinei o curso FUVEST. Comecei o curso FUVEST depois que acabou minhas provas, já emendei junto com sprint, fazia questão todo dia, todo dia, todo dia. Imagino que em 2 semanas eu tenha feito cerca de 500 questões do sprint. E foi essencial, essencial. Eu cheguei para a Unesp, eu já cheguei muito tranquilo, eu abri aquela prova, eu falei, cara... Isso daqui não é nada diferente das questões autorais dos professores do sprint. Abri a prova do Enem, as 45 questões de matemática, eu falei, cara, eu já vi tudo, eu sei tudo, eu fiz as 45 questões, obviamente, no dia meu pensamento estava muito rápido, então vai de cada um. O meu estava rápido, estava muito bom. Então fiz todas as 45 questões, questão por questão, conta por conta, consegui uma boa média no Enem, em naturezas consegui uma boa média. Assim, eu tenho só a agradecer a estratégia. Sem eles eu não sei o que seria de mim. Provavelmente estaria no cursinho de novo, não teria passado na UFSCar, não teria passado na Unesp, não estaria lá gastando dinheiro dos meus pais, estaria tendo que fazer todo o caminho de casa, um cansaço, ter que gastar com alimentação para estudo, coisa que com a estratégia eu consegui, assim, estava em casa, eu mesmo que tivesse aula o dia inteiro, podia estar comendo, podia estar cuidando dos meus cachorros, eu podia estar curtindo com a minha família. Eu não perdi esse privilégio de aproveitar, porque agora são 5 anos em que eu não sei, meu futuro é totalmente incerto. Às vezes eu posso ficar 1 mês sem visitar eles por causa da faculdade. Então esses 2 anos que eu fiquei com estratégia em casa foram maravilhosos, assim. Apoio dos professores, maravilhoso. Você mandava uma redação, 2 dias eu já tinha ela corrigida, detalhe por detalhe. Ah, não, você errou na pontuação aqui. Olha, tenta olhar esse assunto no livro tal de gramática. Tenta... Esse daqui, você errou um tópico frasal, olha aqui no livro de redação. E redações ilimitadas. Eu podia mandar 10 redações no mesmo dia, na mesma semana, eu tinha as 10 corrigidas, sem custo adicional. Fórum dos professores, maravilhoso. 24 horas, qualquer dúvida que você tivesse. Ah, professor, eu vi aqui, tem um erro, tá faltando uma imagem, mandava no fórum, o professor te respondia, atualizava. É maravilhoso. Eu fico sem palavras para descrever o que é o estratégia. A recomendação de estratégia para quem quer passar na UFSCar é totalmente positiva. Eu sempre que estava com alguém saindo ou conversando assim, e ela me falava, tô fazendo cursinho, tô prestando vestibular, eu falava, cara, faz a estratégia vestibulares, não tem o que falar mal, é só bênção. Eles colocam um preço acessível para o tanto de coisa que eles dão. Redação, fórum de dúvidas, as videoaulas completas, LDI agora, mas tinha antes PDF, questões autorais que muito difícil de ver hoje em dia em um cursinho presencial por questão de impressão do material. Normalmente você vai estar num cursinho presencial com um material de 2 anos atrás. No Estratégia não, o material sempre é atualizado. Vendo os professores nas redes sociais, eles sempre estão falando, galera, atualizei o material, na página X tem uma matéria que eu achei importante, porque eu acho que esse ano vai cair, sem falar das aulas ao vivo de revisão, premonição, hora da verdade, revisão de véspera. Você passava o dia inteiro, mas você ia para a prova e falava, eu sei, eu vi na revisão, eu tô tranquilo, eu vou conseguir, e sempre deu certo. Na Unesp eu fiz 65 pontos, na FUVEST 70,
e no Enem eu fiquei com uma média de 7,52. O que eu mais usei na minha preparação com estratégia foi o banco de questões. Todo dia, principalmente mais próximo, assim, acabei meus concursos, fui focar só no vestibular todo dia, eu ia para o banco de questões, eu pegava mais questões além das do sprint, você poder filtrar. Pegar, eu vou estudar hoje matemática, mas eu estou ruim em trigonometria. Então você filtrava só por questões de trigonometria e aparecia lá um monte de questões todas resolvidas. Pode ser tanto em PDF, em escrito, como em vídeo, o professor te explicando no passo a passo, que às vezes no escrito fica difícil você entender um passo que o professor deu, porque ele corta para caber. Então, no vídeo me salvou muito, porque eu estava fazendo questão do sprint e eu falava o que eu errei aqui. E olhar o vídeo, o professor explicando passo a passo, falando, olha galera, essa questão de matemática de trigonometria está envolvendo uma lei dos senos para você descobrir o ângulo e depois você faz a lei dos cossenos para descobrir o lado. Coisas assim que você não conseguiu pegar no material escrito. No começo foi difícil. A experiência estudando online no começo sempre é difícil, porque querendo ou não, você sai da escola, que é presencial 100%, você está acostumado a ter professores na sua frente, você tem uma grade curricular, uma grade horária, desculpe, bem regrada. Das 7 às 7h45 eu tenho aula X. Quando você vai para online, você não tem isso. Você pode perder, 3 horas vendo física, que é uma matéria que você gosta, vendo história, porque a professora, a Lê, é maravilhosa. Vendo geografia com o Saulo, você pode perder 3 horas a rodo ali. E você fala, putz, perdi 3 horas, mas é bem difícil. Então, um planejamento mais adequado, assim, é o que eu recomendo. A sensação de quando eu fui aprovado na UFSCar foi maravilhosa. Eu estava numa incerteza, acabei colocando meu nome na UFSCar lá e eu vi a nota de engenharia física subindo e subindo. Eu falei, mas gente, a prova foi tão fácil, minha média tá boa, mas mesmo assim a nota de corte subiu. E aí eu fui depois olhar o calendário deles e a nota para sair a segunda chamada era só depois, era muito tempo depois. Então, no dia que eu olhei esse calendário, no dia seguinte eu acordei terrível. Falei, não, vou desistir, já tenho a estratégia assinada, vou continuar com eles, porque aí eu presto para USP, Unesp, o Enem de novo e tento ano que vem. Mas aí saiu a lista de espera. E eu vi, tinham 5 pessoas. Eu era o 5º. E aí foi assim. Eu falei, eu tô dentro. Não tem como não dar certo. Já aconteceu. Fui na UFSCar, porque meu pai me levou para conhecer, ele falou, não, vamos lá. Vamos conhecer como é o campus para você ver se você gosta. Que eu ainda tinha a Unesp em mente. Já estava com matrícula. Aí eu vi o UFSCar, eu me apaixonei de primeira, assim. E saindo a lista de espera ainda, a certeza foi 100% quase. 100% só seria quando saísse a lista. Mas quando saiu assim, no dia eu acordei e eu ficava olhando o relógio. Eram 9 horas, eram 10 horas, eram 11 horas, porque eu pensei a lista ia sair umas 6 horas da tarde, como todas as outras. Deu 5 horas, eu estava lá, mexendo no computador, meus pais subiram com o computador, me mostrando a lista, e eu tinha passado. Tinha sido chamado para o requerimento de matrícula, no dia seguinte já estava com tudo pronto, já tinha mandado para eles, e agora é uma alegria, porque é um curso muito bom, é um curso de uma área que eu gosto, mexe com coisas que eu gosto, então foi uma alegria tremenda aquele dia. Física, quando eu estava no meu 3º ano, não era uma das minhas melhores matérias, era assim, eu tinha dificuldade. Mas aí eu fui para cursinho, eu fui realmente aprender o que é a física. Eu fui realmente entender que a física não é só um monte de números, não é só um monte de bobagem que o professor está lá falando. Que é algo muito mais bonito do que isso, é algo de você descrever um movimento, é algo de você descrever como um material sai de um estado e vai para o outro, como que ele adquire esse calor, como que a energia funciona, como que num clique no interruptor, em menos de 1 segundo a sua lâmpada já está acesa. Foi isso, me fez escolher engenharia física, além do mais que o título de engenheiro concede algumas coisas a mais do que somente o físico. E também tem a dúvida entre engenharia aeronáutica na Unesp e engenharia física
na UFSCar. E isso pesou bastante, porque são duas áreas que eu gosto muito. Eu gosto muito de aeronáutica, eu gosto muito de física. Só que aí eu estava conversando com meu pai e ele falou, cara, engenharia física tem muito mais a sua cara, a engenharia física tem um campo muito maior a crescer, principalmente aqui no Brasil e no mundo, do que a aeronáutica. Então, e dentro da engenharia física eu consigo trabalho com engenharia aeronáutica, porque você é um físico, né? Você consegue depois pegar um curso de aerodinâmica, um livro sobre aerodinâmica e trabalhar junto, fazer um curso dentro da faculdade, assim. As pessoas, elas ficam muito pé da vida, para não falar outras palavras, porque não gostam de matemática. E a hora que vê a física, é matemática pura, é matemática aplicada. Ou porque quando elas estão tendo aula, os professores não têm a alegria de dar aula de física. Então eles só estão lá para passar matéria, eles não estão lá para falar, galera, ó, vamos falar agora sobre movimento. O movimento é quando você vai andar, é quando um carro está se movendo, é você pular de um lado para o outro. Aí tem a mecânica, que dentro da mecânica tem a mecânica newtoniana. Movimentar uma caixa, como que funciona isso? Você faz uma força, mas o chão, por não ser totalmente liso, ele tem imperfeições. Então você acaba tendo que fazer uma força maior para compensar essas imperfeições no chão. Vale a pena dedicar cada minuto para os estudos. Porque quando em 2022 eu conheci vocês, eu vi toda a visita ao estratégia dos alunos aprovados, dos alunos classificados, eu falei, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui, é um sonho, eu vou me dedicar, eu vou... Nem que seja para eu, sei lá, não sair mais, eu ficar o dia inteiro no meu quarto, mas eu vou me dedicar aqui porque eu quero conhecer a estratégia. Eu quero conhecer essas pessoas que fizeram o meu futuro, me ajudaram nessa caminhada. Elas pegaram na minha mão e falaram, cara, você não está sozinho, a gente está aqui, vamos sofrer junto, vamos passar raiva junto com uma questão, porque não tem como, mas a gente está junto, a gente não vai soltar a mão de ninguém, ninguém vai ficar desamparado. Fazer isso, cada minuto vale a pena. Cada aula que soltam no YouTube, os professores fazem uma piada, os professores... Não fica uma aula maçante, é uma aula boa de se assistir. Você vai perder muito entre aspas, né? 2 anos da sua vida estudando. Só que 2 anos passam, você estudando ou indo pra balada, indo para outros lugares que não fazendo estudo. Só que com o estudo você consegue alavancar a sua vida. Você consegue evoluir, você consegue sair de onde você está e ir para um lugar melhor. E trabalhar com coisas que você gosta. Ah, ser aprovado na UFSCar não tem sensação melhor. Nem na Unesp também não tem. São sensações diferentes, porque são 2 faculdades muito boas, muito concorridas. Mas a sensação de passar na UFSCar, eu estar perto de casa, um campus maravilhoso, pessoal que vai te acolher, que não vai te julgar por nada, ele tá lá, eles sabem as suas dores, não tem palavras para descrever uma sensação de você... Pô, hoje eu posso chegar no almoço em família e falar, eu sou estudante da Federal, eu consegui, eu me esforcei, eu desisti de muita coisa, eu passei noites em claros estudando, fazendo redação, resolvendo prova antiga, quebrando a cabeça, mas hoje eu tô lá. Eu posso ir lá, posso ver uma aula, eu posso comer num restaurante, posso alugar um livro, eu posso fazer o meu futuro. São pessoas acolhedoras. Porque por ser um ambiente online, você tem essa dificuldade de você não conhecer as pessoas, você só vê o nomezinho no fórum, o nomezinho no YouTube, mas mesmo assim eles conseguem transformar esse seu nomezinho em alguém especial para eles, em alguém que eles guardam no coração, em alguém que eles não querem ver triste e querem te ver na faculdade. De muito vale eles simplesmente tacarem qualquer curso e você vai lá, paga todo ano porque não passou. Mas a estratégia é totalmente diferente. Ele está com o melhor curso para você, ele está com os melhores professores, ele está com os melhores mecanismos para, no final do ano, quando sair a lista, você ver o seu nome e sentir uma alegria tremenda. De tipo,
Eu não vou mais passar por essa ansiedade de um ano que eu não vou saber se eu vou ou não vou mais um ano de cursinho. Se eu vou ou não vou ficar em casa. Se eu vou ou não vou seguir o meu sonho, começar a minha vida. A mensagem que eu deixo para quem está persistindo nos seus sonhos é não desistir. Porque se eu tivesse desistido em 2022, assim que meu nome saiu naquela lista, eu não estaria vivendo isso daqui hoje. Eu não estaria perto de casa, eu não estaria fazendo uma faculdade que eu gosto, eu não estaria com uma base sólida em matérias boas, em matemática, em física, em química. Dias ruins virão, todo mundo vai ter, nem sempre meus dias foram dos melhores, nem sempre eu chegava, eu sentava na minha mesa e eu falava, eu vou estudar 10 horas hoje, eu vou fazer tantos exercícios. Às vezes eu chegava, sentava na minha mesa e malemar saía 2 horas de estudo, malemar saía um exercício ou uma redação. Porque nem sempre, nem sempre o que batia era a motivação. O que batia era a persistência. O que me mantia vivo nesses dias ruins era a disciplina do estudo. Porque eu falava, se eu não estudar aqui, lá na frente eu vou ter problemas. Lá na frente eu vou chegar na prova, Enem, Fuvest, Unesp, eu vou ver uma questão e vou falar, como que eu faço isso daqui? E aí você relembra, remete àqueles dias ruins que você falou, não, eu não vou estudar, dane-se a disciplina, vou comer um sorvete, assistir um filme e ficar de boa. E aí você perde uma questão que poderia ser aquela que te coloca dentro ou não. Para as pessoas que querem começar do zero, é consolidar uma boa base em matemática primeiro. Assim, para entender as exatas, as humanas já é diferente. As humanas você tem que ir aos poucos, você tem que ir entendendo cada período, cada tema específico, o tempo que isso aconteceu. Para as humanas, tanto história como geografia, na geografia mais humana, assim, eu falo para essas pessoas assistirem a aula da Prof. Alê e seguirem o exemplo dela, que ela fala do modo TET, tempo, espaço, tema, e sempre colocando numa linha do tempo. Então, colocando numa linha do tempo, descobrindo o tema, descobrindo o tempo, você descobre o espaço. Tem o espaço, tem o tempo, você descobre o tema. Tem o tema, tem o espaço, você descobre o tempo. E isso me ajudou muito. Eu sei muitos assuntos de matemática e geografia humana, principalmente, por causa desse modo TET, que entra assim na cabeça e não sai mais. Você pode tentar esquecer de tudo quanto é jeito, você vai ficar lembrando que aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, aconteceu a Guerra Franco-Prussiana para a unificação da Alemanha, teve a unificação da Itália mais ou menos na mesma época, em 1862. Teve o modo de exploração Leme aqui no Brasil com Portugal, de sistema de plantation. Cada dica que os professores dão é essencial. Agarre elas e não solta mais. Porque no dia da prova vai voltar essas dicas e vai fazer você acertar aquela questão que é crucial para a sua aprovação. Uma dica da minha rotina de estudos é fazer bastante questão, desde o início. Mesmo que você pegue uma prova para fazer, vamos supor do Enem, que é a prova que todo mundo mais conhece no país, mesmo que você erre 40 questões das 45 em linguagens, 42 em humanas e você erre tudo no segundo dia, mas você já sabe o que eu preciso, o que eu tenho dificuldade, qual tema falta revisar, qual tema eu não sei mesmo, eu preciso adquirir aquela base. Então, por questões. Faça muitas questões por dia, aproveita o banco de questões do Estratégia, que é sensacional. Sensacional. E redações, pelo menos uma por semana, porque sem elas, a nota de redação do Enem ela cai e você perde totalmente sua chance. A nota de redação em qualquer outro vestibular é muito importante. Sem uma nota boa de redação, você pode ter gabaritado na segunda fase da Unesp matemática, física, química, geografia e linguagens. Mas se você não teve uma boa nota de redação, as suas chances de entrar caem demais.